bem, então vamos tentar acalmar um pouco tudo que a gente tem de sentimento, de emoções, e entender um pouco deste fundamento que é a meditação, a concentração para esse trabalho. A constelação ela começa dentro do campo terapêutico. Vocês sabem, talvez já tenham alguns aqui, com certeza fazem parte do curso online, mas a ideia de que havia uma representação interna das experiências que nós vivemos no mundo externo é muito antiga. Assim como a ideia de que existia uma alma comum ou uma instância comum que nos unia, também é antiga. Remonta, no caso da psicoterapia, à psicanálise, remonta a Freud, essa ideia da existência de um campo comum, uma alma comum. Mas a primeira vez que essa palavra, que em alemão é Familienstellen, né, configuração familiar, foi utilizada, foi por um discípulo de Freud, Alfred Adler, onde ele começou a perceber, por exemplo, que fazia diferença a posição que o primeiro filho ocupava na família, da segunda, da terceira, de cada uma das posições, e isso é histórico também, né? Então, historicamente, o filho mais velho, especialmente se é um homem, era o herdeiro. Faz toda a diferença de ser uma mulher, de ser a primeira, de ser a segunda. Então, essas representações, elas começaram a ser configuradas no início do século XX, se percebeu dessa existência, depois começa a perceber como isso poderia acontecer por meio da terapia familiar, onde nós temos esculturas, inicialmente, né? Olha, o problema não é só do paciente sintomático, não é do paciente psicótico, tem uma família louca, tem uma família onde tem muita rigidez e alguém aqui expressa um excesso de sensibilidade. Tem um equilíbrio dinâmico. Então, começaram a realizar essas esculturas e perceberam que, ao fazer uma escultura de uma imagem interna que estava armazenada dentro da pessoa, exteriorizando esta imagem, só ao exteriorizar, primeiro, a pessoa se transformava, tinha uma outra visão sobre o seu problema, sobre a sua questão. E aí foram todos os outros descobrimentos que foram acontecendo. No caso, as grandes contribuições de Bert Hellinger, a principal delas foi a percepção da existência desse campo, ou seja, dessa possibilidade de se acessar digamos assim, uma nuvem, algo que, na minha compreensão atual, diz respeito à nossa consciência, né? Então, como ele era padre, ele havia feito muitos anos de meditação, quando ele entrou no lugar de um representante, no caso do pai de um garoto esquizofrênico, ele percebeu algo que absolutamente ninguém conseguia entender. Então, ele perguntou para a Thea Schöffner, que era a psiquiatra que estava fazendo aquele trabalho, foi fazer outros trabalhos nos Estados Unidos, com Leslie e Ruth McKendon e Leslie Lecady, mas ninguém sabia explicar. E, a partir da compreensão de que a razão não lhe ajudaria, porque ninguém sabia do que se tratava, ele prosseguiu num caminho fenomenológico, ou seja, fenomenologia significa a ciência que estuda como os fenômenos se revelam à nossa consciência. Mas, para poder trilhar esse caminho fenomenológico, o começo é o esvaziamento. Então, é necessário, para quem quer ser constelador, praticar esse esvaziamento e também a purificação destas imagens internas. E aí, sempre que eu falo essa palavra, eu esclareço, porque não é uma ideia de que tem uma imagem suja e eu preciso limpar. Não. São imagens que nós construímos da realidade. Por exemplo, eu não tenho pai.
eu não tive pai. Não tem ninguém que não tem pai. Então, essa imagem de não ter pai é uma imagem dolorosa e que não condiz com a realidade. A realidade é que todas as pessoas têm um pai e uma mãe, senão não estavam vivas. Então, é essa a ideia da purificação e é esse trabalho que, de uma certa maneira, o Bert Hellinger encontrou uma direção. Porque, se nós nos baseamos por aquilo que diz a cultura, por aquilo que diz a família, o que nós vamos dizer? Não, não teve pai mesmo. Muito mais vale a pessoa que te cuida. E o Bert Hellinger mostrou uma direção. Como realizar esse processo de purificação partindo de algo concreto, no caso, a realidade biológica. Então, esse processo que nós precisamos, uma e outra vez, praticar, que é a meditação, é um dos fundamentos desse trabalho. Em grande medida, Bert Hellinger já tinha esse trabalho como padre, já tinha esse trabalho como filósofo e sempre foi um ajudante de almas, de pessoas, por assim dizer. Mas com a Sophie Hellinger, que antes de Bert Hellinger já fazia esse trabalho, que veio do Oriente, ela uma vez me comentou, eu não sei se era vietnamita, era ali, do sul da Ásia, esse professor que ela teve, que trabalhava com energia universal. Então, esse trabalho da energia universal fez com que ela desenvolvesse o Cosmic Power, que é, digamos assim, aquilo que ela aprendeu, mas aquilo que ela acrescentou a esse trabalho. Então, super recomendo, já produzimos várias vezes esse curso aqui em Brasília, no ano que vem vamos fazer novamente, com calma, e eu trago essa explicação para que vocês possam entender a importância da meditação, não apenas no início desse trabalho, mas para um melhor aproveitamento dele, a manutenção desse espaço meditativo, esse silêncio interno e esse esvaziamento para o melhor aproveitamento de tudo que acontece aqui.